Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Eu sou o Rafael, diretor de Sindiguardas. Esse programa já vai começar com polêmicas, já tô dando spoiler, né? Vai render, né, Vilar? Sem dúvida. Mas antes de entrar nos assuntos capciosos, o Vilar dá um recado. Verdade, para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, vai lá, o sininho de notificações, fique por dentro e todas as informações do Sindiguardas na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Vilar, nesse bloco, assunto polêmico, capcioso, né? Continuado. Mais uma vez, né? O assunto é a Inspetoria Regional da Casa Verde, né? No programa passado, né, gravado esse bloco por você e pelo Márcio, né? Vocês esmiuçaram alguns problemas que o efetivo vem tendo naquela unidade, enfim, né? E eu não vou repetir, essa fala vai ficar para você, né? O fato é, né, nos comentários, né, nos comentários do programa, a grande maioria, assim, primeiro, né, deixar um registro, esse programa foi um dos programas mais comentados, né? Sim. O que mostram que, sim, é ruim. As pessoas se sentem vitimizadas, né? Sem dúvida. É só olhar lá a quantidade de comentários, né? Esse é o primeiro ponto. Mas um outro ponto também, né? A gente tem notado uma tentativa de interferência na representação dos trabalhadores. Diga-se de passagem, direito constitucional, né? E aí, alguns maus gestores, né? Alguns, né? Frisar o alguns, né? Sim. Ao invés de trabalhar para melhorar a gestão, né? Quer interferir no funcionamento do Sindiguardas, né, Vilar? Exatamente. Não, poderia interferir na unidade, né? Dele ou nas suas unidades subordinadas. Não, mas quer interferir no Sindiguardas. E assim, como se não fosse pior, né? A gente tem notado, e você vai falar sobre isso daí também, Vilar, até uma tentativa de um teatro, né? Teatro que chamou nossa atenção. O fato é, né? O efetivo, né? Continua carente de gestão daquela unidade. Certo, Vilar? Exatamente. Uma coisa, vamos deixar claro aqui, Rafael. Todo integrante da Guarda Civil Metropolitana que é sindicalizado tem o direito de fazer uso daquilo que o sindicato tem oferecendo, entre os benefícios do plano de saúde, um valor diferenciado, total PES, né, colônia de férias, o departamento jurídico. Então, todo integrante da Guarda Civil Metropolitana sindicalizado tem o direito, salvo quando a medida sendo tomada pelo sindicato é contra a gestão, né? Então, ou seja, se o gestor é filiado ao sindicato, né, e há um problema a ser tratado pelo sindicato na gestão, ao ponto de ter que vir aqui para o programa, é óbvio que ele não pode usar o jurídico do sindicato para se defender do sindicato. Não tem lógica. Exatamente. Né? O chefe usar o jurídico do sindicato para se defender de um abuso que ele cometeu contra um policial da unidade dele, que é sindicalizado. Então não tem lógica. Por que nós estamos falando isso daí? Porque deu-se a entender, até eu receber até algumas informações de alguns policiais da Casa Verde, que parecia que alguém ia vir aqui e ia resolver tudo. Não, tá tudo certo lá com o sindicato. É nós. Não é nós, não. Não é nós, não. Se foi pro programa, e aí eu quero deixar bem claro aqui que nós tivemos uma participação de um IS, que eu vou elogiar ele daqui a pouco, mas ele teve uma participação do IS lá no nosso canal, ele entrou lá, ele fez o apontamento dele dentro da urbanidade, que é assim que tem que ser. Se você não concordou com alguma coisa, você entra lá e coloca lá, olha, não concordo com isso, por causa disso, obviamente dentro do princípio da urbanidade, e ele foi muito urbano, diga-se de passagem, mas se foi pro programa, é porque já esgotou a esfera do diálogo. Ah, mas desse problema? Não, do diálogo. Porque se eu, Vilar, procurei 2 comandantes norte diferentes para tratar de problema da Casa Verde. Então nós somos lá, chefe, tem um problema aqui, vê o que o senhor pode fazer, ajuda a gente aqui a não ter que isso aqui virar papel. Porque o que interessa para o policial na ponta da linha? Que o problema dele seja resolvido. Exatamente. Né? É o que interessa. Né? O que interessa para nós? Que o nosso associado esteja sendo tratado com dignidade, com profissionalismo. É isso que nós buscamos. E às vezes, todos nós somos seres humanos. Sim. Então, às vezes, você vai acordar um dia aí mal-humorado, né? Acontece, somos seres humanos, né? Agora,
O problema é que ali é recorrente, Recorrente. né? Então, ou seja, eu, Vilar, fui lá com 2 comandantes norte diferentes, conversar lá. Então, para você que escreveu lá que nós não temos diálogo, nós temos diálogo sim. Se eu fui lá e conversei com o comandante norte X, trocou o comando, fui lá e conversei com o comandante norte Y, tem que ter lá um papelzinho, uma lousa lá, escreve na lousa lá, falou, olha, Casa Verde tem algum problema. Pede para algum IS lá para ver o que está acontecendo, né? Tem um problema. Beleza. Rafael, aí nós vamos falar do gestor. Sim. Que é o comandante regional Eliseu. Eu, Maurício de Mendonça Vilar, quando estava na Casa Verde, lá nos Idos, lá, nem lembro de que ano que era lá, mas na época, se não me engano, da gestão do Haddad. E aí eu fui puxar um serviço na Cracolândia, né? Aí eu tinha feito um relatório, era da CIPA, fiz um relatório da Cracolândia, né? Na época o comandante Eliseu era o gestor operacional. Sim. Né? Então, lá na Cracolândia, para quem é antigão vai lembrar, tinha o gestor operacional e tinha o comandante da operação, que era um inspetor que ficava lá na nave-mãe, lá no posto de comando, lá no antigo ônibus da banda. Então a gente se apresentava lá e ia rendendo as viaturas da noite nos pontos de estacionamento lá no entorno da Cracolândia. Minha viatura ficou designada lá para a Praça Júlio Prestes. Estava eu e um outro classe distinta. Na época eu era classe distinta. E aí, na hora da limpeza, eram 3 limpezas, falaram, vamos nós 2, né? Que aí os polícia lá, que eram 2 CEs, eles puxam uma só, né? Que aí vai com cada um de nós aqui, sim, né? Eu sou o gestor, eu sou o comandante, né? A gente tem que puxar o trabalho mais árduo, né? Enfim, é o que eu penso, né? Então, aí o que acontece? Quando ele chegou lá, que ele nos viu lá, eu e o outro desafeto dele, ele foi lá e falou assim, olha, sua viatura tá onde? Eu falei, tá lá na Júlio Prestes. Ele falou, ó, eu quero vocês 2 aqui, na Dino com a Helvetia, no meio do fluxo lá, na frente, de cara pro fluxo. Eu falei, o senhor quer que eu tire a minha viatura de lá e traga para cá? Ele falou, não, vocês 2 aqui, ó, a pé. Eu cumpri a ordem. Ele não é um inspetor da guarda? Não deu uma ordem? Eu cumpri a ordem. Fiquei lá. Quando ele terminou lá o serviço dele, porque ele não era daquela operação, ele era o gestor operacional da área centro inteira, né? Da BR, né? Inteira. Aí o que acontece? Eu também fui descansar um pouquinho, fui sentar no ônibus. E, obviamente, que na minha viatura ficaram 2 policiais apenas. Eles entraram em contato comigo, vem aí, né? Pô, tá na hora do almoço, como é que nós vamos fazer para almoçar? Eu falei, ó, peça autorização para deslocar a viatura para almoçar. Uma vez que vocês estão só em 2, não tem como revezar, largar um polícia sozinho na viatura. Sim. Aí o que acontece? Obviamente que lá, na estratégia de atuação do local, não podia deslocar a viatura. A viatura permanecia e os integrantes se revezavam para fazer o almoço. Mas a viatura permanecia estacionada no mesmo local. Isso gerou lá um estresse na rede, na própria gestão da operação, que na época era feita pelo inspetor Messias, que estava no comando lá no ônibus, né? E aí o inspetor Messias, mas quem é o encarregado? Eu falei, sou eu, chefe. Você está fazendo o que aqui? Eu falei, o inspetor Eliseu mandou eu ficar aqui. Aí ele falou, poxa vida, ele fez o planejamento e o outro inspetor, sem comunicá-lo, porque, né, ficou claro para mim, se ele não sabia o que eu estava fazendo lá, é porque o outro inspetor não falou para ele, né? Então, beleza. Assim, para que tudo isso daí? Porque nós estamos mostrando como é a qualidade de gestão, como é que essa pessoa está gerindo o funcionamento da guarda. Se ele é uma excelente pessoa, no dia de folga, vamos curtir um churrasco, bater uma bola, é uma coisa. Nós estamos falando de gestão de unidade. De gestão de unidade. E volto a dizer de novo, se está aqui no programa, é porque deu novidade. Uma outra que eu não falei no programa anterior, né? Lá em Santana, o Subcosta, tô falando aqui porque eu pedi autorização para ele, então vou falar o nome dele aqui. O Subcosta estava patrulhando lá, houve lá um problema de estacionamento lá em cima da base de Santana, lá, que é uma praça e tal, e aí ele foi chamado para tirar o veículo dele. Ele falou, não vou tirar. Não vou tirar meu veículo. Porque quando eu estacionei aqui, ninguém falou nada. Aí rolou um estresse danado lá, o outro inspetor veio, fez lá um acalmamento lá, conseguiu acalmar, não virou papel. Mas assim, uma coisa altamente desnecessária. Foi daí depois que veio a ordem de serviço dele que não podia parar ali, e aí, né, quando eu chego para trabalhar no meu plantão, que era no outro dia, qual é o veículo que está estacionado no lugar onde não podia parar veículo? A não ser viatura. O do comandante da unidade, que era ele. Aí, obviamente, que eu fiz um relatório. Eu queria uma resposta, eu fiz uma pergunta. Se não pode parar carro aqui, se tem um veículo aqui, um Hyundai prata de placas tal, estacionado aqui,
Eu que não pego o vale transporte, paro o meu carro onde? Porque se um servidor pode parar ali, o outro também. Exato. Ou pode ou não pode, né? Então, né, o senhor IS que entrou aqui no nosso canal e que de forma muito corajosa, eu diria, corajosa, porque às vezes a gente vê algumas pessoas, né, que fica ali esperando para ver o que vai acontecer, Exato. mas não dá a cara a tapa para cobrar. Fala, olha, Vilar, eu acho que o trabalho de vocês é bom, mas vocês pecaram nisso. Então, o senhor que entrou lá e fez o comentário, você está de parabéns. Porque é assim que a gente muda a guarda. Né? Se nós estivermos errados, nós vamos, opa, não, realmente estamos errados aqui, vamos mudar. E eu espero que o Comando Operacional Norte, que até agora não tomou uma providência, que ele tome a providência. Exatamente. Que é o quê? Chamar os guardas lá para ouvir. Porque o problema todo é porque eles fizeram um relatório para ser ouvidos pelo Comando Norte. E até agora não foram ouvidos. Se passou uma semana, você está assistindo o programa aqui no sábado, foi sábado passado, né? Então, ou seja, o diálogo é via de mão dupla. Ele não pode ser via de mão única. Não pode ser só o sindicato querendo conversar. A administração pública, ela falou, opa, peraí, realmente, tem um problema ali, vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Será que é só milindre de guarda, chororô do guarda? Vamos dar uma olhada. Ou se tem um problema mesmo resolver. Então, o diálogo é... Eu esperei uma semana para ver se ia ter alguma tomada de decisão. Como não, até agora, nós estamos gravando o programa aqui na quinta-feira, não houve essa tomada de decisão, ao menos o pessoal da Casa Verde não entrou em contato com a gente, e ao menos o Comando Norte também não entrou em contato com a gente, vai vir para o programa de novo. Exatamente. E se não for resolvido, no próximo sábado, vai estar no programa de novo. E aí vai chegar uma hora que sabe onde é que vai bater, ô Rafael? Vai bater na Record, vai bater na Rede Globo. Exatamente. Vai bater em algum lugar. Porque nós não vamos nos intimidar porque alguém vem aqui e escreve aqui, olha, né? Nós vamos rever. O Márcio mesmo aqui, nós tivemos um programa que nós erramos na mão lá com a IOP. Exato. Fomos lá, nos retratamos, ele retratou aqui, não tem problema nenhum. O fato é o seguinte, que tudo começou porque o efetivo pediu uma reunião. Ninguém pediu a cabeça de ninguém, ninguém foi lá dizer que A ou B ou C está cometendo isso, está representando, não foi nada, não tem motim, não tem nada. Simplesmente um pedido de reunião. Simplesmente isso. Cadê a reunião com o pessoal da Casa Verde? Exatamente. Até agora não teve. Então, se tiver que ter um programa de novo aqui, se até sábado que vem, né, esse pleito, que para mim é normal, tranquilo, opa, vamos escutar qual é o problema. Não for atendido, não tem problema. Vai continuar, não fique por dentro aqui até acontecer. Exatamente. E aí eu volto a dizer, vai chegar uma hora que vai respingar, que vai andar adiante. Exato. E aí o negócio bate em alguém, e aí é o seguinte, se virar papel, é pior para todo mundo. É verdade. Porque se você encaminhar para o Ministério Público, alguma coisa que ficar perdida no meio do caminho aí, ou se você encaminhar para a controladoria, né? Porque eu conversando com um colega lá, né, dentro desse espectro aí, o cara falou, pô, cara, eu tenho uma situação assim assada. Eu falei, cara, isso tá na oitiva da corregedoria? Tá. Eu falei, pô, legal. Porque talvez nós precisamos disso aqui para, de repente, quem sabe, fazer com que a controladoria do município olhe para a corregedoria. Falou, peraí, meu amigo, que história é essa de cima para baixo? O cara, ele não tem autonomia para decidir o que é, vamos dizer assim, um delito, né? Uma transgressão disciplinar, daquilo que não tem transgressão disciplinar? Sim. Aquela pessoa que está ali, porque se ela não tem, não serve para nada. Se aquele profissional que está ali te ouvindo lá não consegue colocar lá, porque ele pode dizer assim, olha, eu não consegui prova direito, então eu vou mandar para a sindicância. Normal, né? Olha, aqui eu não consigo. Agora, se ele não tem capacidade de avaliar de que não houve transgressão, tem alguma coisa errada. E aí, ou seja, o advogado vai lá e pergunta, amigão, e isso aqui? Né? E aí a resposta é essa. Sabe como é que é, né? Tem coisa que vem de cima para baixo. Eu perguntei, tá no documento? Ele falou, tá no documento. Falou, opa, isso é bom. Porque se nós tivermos que comprovar, nós vamos levar isso para a controladoria. Não vai ser bom para ninguém. Exatamente. Né? Volto a dizer de novo, Rafael. Nós estamos num momento crítico lá em Brasília, né? O STF. Não precisaria estar acontecendo isso aqui no programa. Sim, não precisaria. Nós não precisaríamos estar tratando disso aqui no programa. Mas se tiver que tratar, nós vamos tratar. Não tem problema, não. Não pode vir aqui, fica à vontade. É sindicalizado, vem aqui, toma um café, toma água, não tem problema nenhum. Só que o sindicato vai brigar. E eu, né, coloquei na minha fala lá nos comentários do YouTube, a eleição acabou. Ninguém vai acusar a gente aqui de estar querendo interferir na eleição de A ou de B.
Então a eleição acabou, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Agora a conversa é outra. É verdade. Nós temos que profissionalizar a guarda. Então a gente espera que, né, as coisas se resolvam, né, Rafael? Exatamente. Afinal de contas, né, Vilar? Para colocar câmera na unidade, coloca, né? Vilar, nos últimos anos, nós temos acompanhado de perto, né, e fazemos questão disso, Sim. as questões relacionadas ao orçamento da nossa Secretaria Municipal de Segurança Urbana. Porque, afinal de contas, está tudo relacionado com dinheiro, né? Sim. Diariamente, nós recebemos demandas e pedidos, anseios, além da pauta de reivindicação do relacionado ao efetivo, né? Que eles querem melhores condições de trabalho, né? Melhores salários, e é uma demanda justa, o sindicato está aqui para isso, né? Exatamente. Só que tudo é feito através de dinheiro. E por isso esse acompanhamento. Então, se não tiver dinheiro, óbvio, você não vai ter as coisas que você necessita, né? Exatamente. E assim, antes de passar para você, isso me lembra uma fala muito emblemática, assim que o Fagotti, uma das primeiras reuniões que a gente teve com o Fagotti, né? Que nessa oportunidade ele citou, assim, pô, eu não sei como que a secretaria de vocês fazer a gestão com o orçamento que vocês tinham. Porque analisando os números aqui, parece que vocês só tinham dinheiro para pagar salário, né? Sim, é bem apertado. Né? Exatamente. Então era por isso que faltava tudo, faltava uniforme, faltava um monte de papel coisa. Higiênico faltava? Faltava papel higiênico, né? E uma das reuniões, né? O Clóvis, né? Ele estava à frente do sindicato, ele levou um rolo de papel higiênico, né? Para poder mostrar, né? Pô, a prefeitura, né? Rica, né? Não tem papel higiênico, enfim, né? Tá tudo relacionado a dinheiro, né? E assim, sem dinheiro não fazemos nada. E aí você vai falar sobre as questões de orçamento e os apontamentos, porque a gente teve uma movimentação importante e também eu quero aproveitar aqui para dar os parabéns, porque Guarda Civil Metropolitano, porque Guarda Civil Metropolitano de terceira classe é o inspetor superintendente, né? Fez a diferença, né, Vilar? Fez a diferença. Vamos falar disso daqui a pouco, né? Só para resgatar aqui um pouquinho, Rafael, a gente vê a operação delegada, a participação dela, né, dentro do orçamento da Secretaria de Segurança Urbana vem crescendo. Todo ano cresce, né? Então lá vou pegar 2022, né? Era 32%, né? Ela cresceu 32% em relação ao ano anterior, né? Depois, em 2023, foi 50% a mais do que o ano anterior, 61 milhões para 92 milhões. Né? Em 2024 foi de 120 milhões. E em 2025 a previsão dela é de 182 milhões. Então, desde que eu levantei aqui em 2020, na verdade ele é anterior, é lá de 2009, que foi inclusive, né, o start lá para que nós entrássemos em greve em 2009, né? Mas de 2020 para cá, em 2020 era de 43 milhões, e chegando em 2025, 5 anos depois, com 182 milhões. Né? O nosso orçamento geral da cidade, ele está 9% maior. Né? Então, no ano 2024, foi de 111 milhões e uns trocadinhos, e a previsão, né? Foi a previsão, aquilo que o governo mandou para a Câmara, 122 bilhões e uns trocadinhos. Diga-se de passagem, todos os anos vem crescendo, né? Sim. Isso é bom. Então, a pujança da cidade de São Paulo. Exato. Né? E é o que nós fizemos, Rafael. Nós pegamos uma cartilha e nós encaminhamos essa cartilha para os vereadores. Participamos da audiência pública e encaminhamos lá. Falamos, olha, aqueles apontamentos que a gente sempre fala aqui, aquelas comparações, quem acompanha o canal sabe que a gente pega as cidades A, B, C, pegamos as cidades e falamos, essas cidades aqui que tem PIB per capita menor que São Paulo, né, elas investem mais proporcionalmente, né, na segurança do que São Paulo. Exato. Então, tem cidade que investe 6%, às vezes até um pouquinho mais de 6%, o caso é Americana, né, e lá é só para a guarda. Sim. 6% para a guarda. Aqui nós temos 1%, para a Secretaria de Segurança Urbana, que engloba a operação delegada, a guarda, junta de serviço militar, defesa civil, né? E a corregedoria, e a própria secretaria. Então, ou seja, assim, aquilo que efetivamente chega para a guarda é muito menos do que 1%. Sim. Né? E a guarda é o principal órgão de execução da política municipal de segurança urbana. Exatamente. Por enquanto, né? Olhando a operação delegada aqui, né? Por enquanto. E a gente tem que brigar justamente para isso. Vamos passar um vídeo aqui, ó, Rafael? Vamos. Olá, pessoal da Guarda Metropolitana da cidade de São Paulo. Vocês e os sindicatos
Eu acredito muito no trabalho da Guarda, confio bastante e sei da dedicação de vocês. Estou aqui com o Fabian, estou aqui com o Gomes, recebendo aqui uma reivindicação de vocês, de orçamento, da melhoria que vocês pensam na Secretaria de Segurança Urbana. Conte comigo, já vou dar aqui para minha assessora, nós vamos estar colocando uma rúbrica lá de alguns milhões, né? Vamos solicitar para a nossa Guarda Metropolitana da cidade de São Paulo. Deus abençoe vocês. Obrigado, Fabian. Obrigado, Gomes. Tamo junto. Conte comigo. Rafael, nesse vídeo aqui, eu vou aproveitar aqui e vou agradecer imensamente ao inspetor Gomes. Sim. Né? O inspetor Gomes, que você citou aqui no começo aqui do bloco. O inspetor Gomes, atualmente, ele está lotado lá na academia. Isso. Né? E ele estava lá na Câmara Municipal, me viu lá com as cartilhas, falou: ô Vilar, você vai entregar para os vereadores? Eu falei: você vai falar com algum vereador? Ele falou: sim, vou falar com o Isaac Félix. Eu falei: você quer levar pessoalmente para ele? Ele falou: daqui que eu levo. E levou. E assim, teve lá o compromisso do vereador de uma rubrica lá para uns trocadinhos lá, para aumentar aquilo de possibilidade. Por exemplo, no documento, nós estamos pedindo 55 bases móveis. Né? Tivemos informação, né, de integrante do comando da Guarda, de que talvez tenha a previsão lá de aquisição de 50 bases móveis, né? Um planejamento para aquisição de 50 bases móveis. Então, se for 105 bases móveis, melhor, né? Sim, sim. Porque cada base móvel, na pior das hipóteses, são 5 vagas de DEAC. É verdade. Né? E às vezes um lugar, né, que vai fazer DEAC lá, que tem aqui no centro pelo menos, vai permanecer, então se uma base móvel com ar-condicionado, naquele momento você dá uma descansada na perna, você tem um conforto, né? Que a gente teve um problema anteriormente, lá do lado do Parque da Luz, né? Que a base móvel tinha que ficar estacionada no local e que o sol incidia direto na base móvel, era uma fornalha dentro. É verdade. Então aí houve lá um consenso do Comando Centro, lá de fazer um ajuste ali no veículo ali, para tornar o lugar mais confortável para os policiais, né? Então, ou seja, aquisição de veículos novos, com ar-condicionado, né? Preparado, porque as nossas também são bem antiguinhas já, né? Sim. 2003 ou 2009, não lembro, mas são veículos bem antigos. Sim. Né? Então, ou seja, se isso for para frente, melhor para o policial lá na ponta da linha. É verdade. Né? E para o munícipe também, né, Vilar? Exatamente. Porque, assim, desculpa até te cortar, só fazer um adendo aqui. Cada base móvel que a gente tem a mais na nossa instituição, ela é um microclima de segurança, né? Então, nas discussões que a gente tem sobre o clima do mundo, né? Aí tem algumas cidades que é mais quente, menos quente, né? As pessoas falam assim, não, tal lugar, ela é mais fresco, mas é um microclima, mas o todo continua mais quente, né? Sim. Cada base móvel é um microclima favorável do ponto de vista da segurança, né? Aquela micro-região, ela fica mais segura. Uma ferramenta a mais para que a unidade faça gestão dentro da sua área de atuação ali. Isso. Então, bora, pô, ali eu tô tendo um problema um pouco maior ali. Sim. Então, eu vou montar uma DEAC ali com a base comunitária, ela vai permanecer ali 40 minutos, 1 hora, depois ela se desloca, vai para outro ponto próximo ali. Aí é a gestão da unidade, né, do chefe da unidade, né? E eu quero, assim, eu gosto de enaltecer as pessoas que fazem coisas boas, porque elas precisam virar exemplo para outras. Isso. Então, o inspetor Gomes, vou chamar ele de meu amigo, né? Porque a gente bate bastante papo, né? Na época, em 2009, na época da greve, ele estava lotado no Tribunal de Contas. E eu encontrei ele lá fazendo manifestação. Tinha tudo para não pôr nem o pé lá no viaduto do chá. É verdade. Fala, não, pô, eu tô no Tribunal de Contas, se eu aparecer lá, alguém vai me queimar, vai me tirar de lá. Mas na hora, no dia da folga, que também não vamos ser hipócrita, né? Sim. O cara tá numa situação dessa, você não vai fazer greve. Exato. Né? Não tem hipocrisia, mas no dia da folga ele estava lá. Ajudou a participar, ajudou a fortalecer o movimento. Exatamente. Então, ou seja, são bons exemplos. Ele estava lá, ele podia falar, valeu, um abraço, e ir lá resolver o problema dele. Mas não, ele se dispôs a resolver, a hipotecar a imagem dele para uma coisa coletiva. É verdade. Que é para toda a guarda. Então tem que enaltecer. Parabéns, inspetor Gomes. Sim. Quando tem que chutar canela aqui, a gente chuta mesmo, não tem problema nenhum, mas nós temos que enaltecer. Então, parabéns pela sua tomada de decisão e que Sara seja exemplo para outras pessoas aqui na nossa instituição. Exatamente. Bom, nesse bloco nós vamos falar de um direito que já é antigo na Prefeitura de São Paulo,
mas que, por ser usado recorrentemente, sempre gera algum tipo de dúvida, divergência, até de problemas, que é o horário de estudante, não é isso, Rafael? Exatamente, Márcio. É o decreto 58073, né, que ele é de 2018, e ele veio alterando o próprio decreto anterior, né, que já era a regulamentação, né, do horário de estudante e ausência de provas. E aí, quando ele veio melhorando o texto do ponto de vista de direitos, né? E tem dado uma polêmica danada. Inclusive, essa semana a gente fez a Assembleia de Prestação de Contas e no dia aumentaram as demandas relacionadas ao horário estudante. Não vamos falar inicialmente aqui a unidade, né? Porque o chefe, o gestor, ele já entrou em contato com a gente, marcou uma reunião conosco, né, o Márcio? E enquanto está tendo um diálogo, porque o Sindiguarda São Paulo preza pelo diálogo, mais uma vez, nós já falamos no bloco anterior, né? Que só vem para o programa quando o diálogo esgotou-se ou quando não foi efetivo, né, o presidente? E polêmicas, né? Sim. Então vamos lá. Eu frisei algumas alterações, né, que tem dado polêmicas unidades afora, não só nessa específica, friso mais uma vez, não vamos falar nesse programa, né? O artigo 3º, o que é o horário estudante? Consiste o horário estudante na possibilidade concedida ao servidor, mediante requerimento prévio, de entrar 1 hora mais tarde ou sair 1 hora mais cedo daquela prevista para o início ou fim da sua jornada normal de trabalho nos dias em que tiver prova. Então, veja só, diferente do decreto anterior, que ele media aquela questão que o servidor tinha que ter 2 horas de deslocamento, esse novo, ele não mede isso, né? Ele fala, ó, você é estudante, você está matriculado, a sua faculdade é presencial, você tem direito a antecipar a sua jornada em 1 hora, né? Essa é a primeira polêmica. Mas a maior polêmica, presidente, é com relação àqueles estudantes que têm ausência para a realização do dia de provas, né? Porque diferente do horário estudante, daquela pessoa que faz a sua faculdade presencial, né? Que a faz de segunda a sexta-feira, logo as suas provas são realizadas de segunda a sexta-feira. A não ser numa excepcionalidade, sabe, o presidente, assim, muito gritante mesmo, que a faculdade precisa, enfim. Mas é uma excepcionalidade, mas essa pessoa faz de segunda a sexta-feira. Já na ausência de provas, existem algumas modalidades. E na maior parte dos casos, a faculdade ela tem um leque de abertura. Então, ó, o período de provas é do dia 1 ao dia 10 de um mês X, né? E como que o servidor faz, né? Lembrando que o destino, né, desse tema é para orientar você, servidor. A gente, nós, do Sindiguarda, nós estamos do seu lado, né? Nós estamos orientando, né, para evitar que um mal maior aconteça e para evitar que você perca direitos. Então, voltando ao raciocínio, Márcio, do dia 1 ao dia 10, o servidor ele pode fazer a prova no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, enfim. Mas ele vai lá e escolhe o final de semana. Tá errado? Não, não tá errado, né, presidente? Não, o direito permanente. Desculpa. O direito permite. Exatamente, o direito permite. Então ele pode escolher o final de semana. Só que tem gerado alguns problemas. Do ponto de vista de gestão, porque acaba gerando conflito na unidade, né? Porque, veja só, você, colega, que acaba utilizando desse subterfúgio, eu vou explicar melhor, né? Você acaba tirando direito do seu outro colega, trabalhador, policial da Guarda Civil Metropolitana. Porque, veja só, um dos requisitos de você ter esse direito, e lembrando que quando você faz o requerimento prévio, que eu já citei aqui, o gestor da unidade tem 3 dias para poder deferir, né? Você, servidor, você tem que entregar o cronograma de provas. Isso, mensalmente. Exatamente. Aí você entrega o cronograma, isso que é para quê? Para a administração pública poder conseguir fazer a gestão antecipada, certo, Márcio? Então eu sei que o Márcio, o Rafael e o Vilar, ele no mês que vem, ele vai ter faculdade que seja do dia, ausência de provas, do dia 1 ao dia 10. Só que o que algumas pessoas estão fazendo e está gerando essa polêmica, Márcio? Elas deixam para avisar faltando 2 dias, 3 dias, 4 dias. E aí, por que eu falo que atrapalha o colega, né, Márcio? Porque, veja só, imagine que o Thiago, ele vai gravar o próximo bloco do programa, o diretor Thiago tá aqui, né? O Thiago, ele não é estudante, Márcio. Aí, no mês anterior, ele vai querer marcar a folga dele, né? Aí, ele olha lá, né? A folga mensal garantida, ele olha, ó, eu quero folgar no dia 10, que é um domingo, né? Aí ele vai lá e escolhe, né? O Rafael também escolhe que é estudante, escolhe uma outra data, né?
o Rafael acaba usufruindo da folga mensal garantida, que também é um direito, não se discute isso, né? Aí quando chega no dia 8, ele avisa o gestor da unidade. Então percebe que está prejudicando o Thiago? Porque veja só, se o Thiago, lá no mês passado, tivesse olhado e você, colega, tivesse avisado que você teria ausência de provas, você e mais 10 pessoas, por exemplo, né? O outro servidor, ele ia pegar e falar assim, pô, eu não vou marcar minha folga nesse dia 10, porque na hora de concorrer entre estudante, a prioridade é do estudante, Isso. e aí eu vou perder minha folga. E aí não vai ter mais vaga, né? não vai ter mais vaga, né? E aí tem que priorizar. O servidor não faz isso, avisa com 2, 3 dias, a unidade acaba tendo que conceder, né? E o outro trabalhador, que nós também defendemos, ele acaba sendo prejudicado. Certo, Márcio? Isso. E isso vai dar uma polêmica danada. Vai. Então, Rafael, o 58073, retomando um pouquinho desde do início, quando você falou, ele substituiu o decreto 571, 771, um decreto de 2017, né? Essa questão de retirar o intervalo de 2 horas já foi polêmica. Sim. Porque ela fala o seguinte, você tem o direito de sair 1 hora de antecedência, né, nos dias de aulas, só que, contudo, embaixo, um parágrafo lá, um dos parágrafos fala que o chefe um dos deveres do chefe é adequar a sua jornada de trabalho para que você não precise do horário de estudante. Como você não tem um parâmetro que o anterior previa, que era o de 2 horas, Isso. o chefe pode adequar 30 minutos ou 1 hora para trás e falar assim, você não precisa mais. E aí a gente vai ter que fazer uma medição do tempo de deslocamento entre unidade e universidade para ver se é compatível ou não, né? Razoabilidade. Mas me parece que os gestores têm manejado bem isso aí, né? Como você falou, em vez de dificultar, talvez tenha facilitado, né? Uma outra questão, Rafael. O decreto de horário de estudante, ele passou por, assim, profundas interpretações durante a pandemia. O decreto é de 2018. Durante a pandemia, até as faculdades que eram presenciais passaram a ser telepresenciais ou EAD, né? Então, os cursos, por exemplo, curso de Direito, não existia um curso de Direito online. É verdade. Ele era presencial. Agora você tem um telepresencial e você tem um EAD. Principalmente as universidades públicas, as faculdades estaduais, faculdades federais, elas passaram por essa adaptação para fazer a aula telepresencial, que é aquela aula que é o seguinte, é online, só que você tem que ter horário para estar lá logado e assistindo a aula. Caso contrário, você fica com falta. Sim. Essa aula telepresencial, você pode sair mais cedo do seu serviço para poder assisti-la lá normalmente. E no dia da prova, ela é como se fosse uma prova presencial. Então, você não vai ter essa margem de dias para marcar. Ela já vem com uma data definida. Isso. O dia tal é o dia da prova. Isso acontece muito em universidades públicas, né? Sim. Então, foge um pouco desse problema que a gente está gerando. Isso. Aí vem o outro caso, que é a faculdade 100% EAD, que dá uma margem lá. Eu, por exemplo, estudo na faculdade na UniFCV, que tem aqui no polo, aqui na sede do Sindiguardas, e ela dá uma margem lá de alguns dias para fazer a prova. Sim. Como você bem disse, a gente pode escolher o primeiro dia, o último dia ou qualquer dia do meio do caminho, né? Gente, tem uma coisa que o dinheiro não compra, que é o bom senso. Sabe? É o bom senso. Porque, como você bem disse, Rafael, se você faz a realização de prova nessa semana no sábado, na próxima no domingo, depois no sábado, depois no domingo, você ocupou os 4 finais de semana do mês. É seu direito, ok. Só que você trabalha com um colega que é seu parceiro de viatura. Vocês tomam café junto, vocês almoçam junto, vocês ficam 12 horas juntos, conversando, e muitas vezes se tornam grandes amigos. Quando você faz isso, esse colega que está do seu lado perde a oportunidade de folgar. Exatamente. Porque assim, o efetivo não é ilimitado. Pelo contrário, o efetivo é limitado. Vamos usar uma inspetoria pequena, como por exemplo a Parelheiros, que o efetivo não é tão grande, ou Campo Limpo, que o efetivo não é tão grande. Sim. De exemplo, você tem uma equipe lá, equipe alfa, tem 20 servidores. Desses 20, pelo menos uns 10 ou 12 são estudantes. Se todos eles pegaram a realização de provas no mesmo dia, com certeza a inspetoria vai parar, né? Vai parar. E aí, o estudante, o servidor estudante, ele pode ser pulso firme e falar assim, é meu direito, eu exijo e eu vou ter meu direito cumprido, nem que seja judicialmente. Ok. Pulso firme, né? Exatamente. Só que na hora que ele precisar da administração pública, não adianta querer contar com bom senso. Aí ele precisa de algum, né,
uma saída antecipada para resolver algum problema Exatamente. que né, surgiu de última hora, um problema com o filho, um problema com a esposa e tal, e aí vai lá e pede pro chefe, ô chefe, quebra meu galho. O chefe fala assim, quebrar seu galho? Você foi pulso firme comigo quando o direito lhe assistia. Agora você quer que eu tenha bom senso com você. Né? Então é uma troca. Tudo é uma troca. É verdade. Né? Se você apresenta um bom senso com o gestor da sua unidade, depois você pode pedir que ele haja com bom senso com você também. Exatamente. Né? Agora, se você for pulso firme, o direito lhe assiste. Exatamente. Eu não vou falar que não assiste porque assiste. Se você fala assim, eu vou dar um exemplo aqui, porque teve um colega que fez a prova no dia da eleição. Naquele sábado que antecedeu a eleição, Sim. tinha uma ordem de serviço, escalou todo mundo que era do plantão, escalou metade do efetivo que era do plantão contrário, e o colega pediu ausência para realização de prova nesse dia. Foi concedida. Foi concedida porque é direito dele, ele realmente não, né, podia utilizar. Só que realmente ele tinha uma margem, pelo calendário de provas, ele tinha uma margem lá que permitia ele realizar a prova no dia anterior, no dia seguinte ou qualquer outro dia para frente. Né? O chefe olhou e falou assim, ok, está pedindo ok. Mas o dia que esse colega fizer um pedido para o chefe pode fazer o ok ou pode fazer, ó, não concedo. Porque você está dependendo agora do meu poder discricionário. Exatamente. E quando o chefe tem o poder discricionário na mão, né? Vou dar um exemplo, se ele tiver uma falta. Ele ocorreu em faltar. O chefe pode abonar, justificar ou injustificar. Né? Exatamente. A abonada é o melhor do bom senso, porque é discricionário o chefe. Sim. Ele não é obrigado a abonar. Mesmo que tenha atestado, ele não é obrigado a abonar. Ele pode simplesmente verdade. justificar. Então, se você é rigoroso com o seu chefe, não espere que ele tenha bom senso com você. E o contrário também é verdade. Quando o chefe é aquele chefe que pressiona, que é pulso firme, que é rígido, é rigoroso, não adianta querer esperar que o servidor tenha bom senso em ajudar a fazer a gestão da unidade. Exatamente. Porque o próprio servidor vai falar assim, na hora que eu precisei, esse camarada não me ajudou. Agora, ele quer que eu ajude ele, sendo que ele não me ajudou. Então, tudo é uma relação de ida e volta. Mas o fato é, o Rafael, que o que vai passar menos tempo aqui vai passar 30 anos. Né? A gente vai trabalhar com esses colegas muito tempo para frente, vamos trocar de chefe, o chefe vai, chefe volta, e a gente vai ter uma relação contínua. Essa relação é bom que seja saudável. Sim. É bom que seja saudável. Se for rígida, no rigor da lei, no ferro da lei, meu amigo, a corda vai acabar estourando do lado mais fraco. Né? Porque a lei pode ser mudada. Exatamente. E o prefeito tem, deixa eu ver, 41 vereadores na Câmara. Ele aprova o que ele quiser lá. Exato. Né? E mais ainda que esse caso é um decreto, né? Então o decreto Sim. ele não precisa sequer consultar o Poder Legislativo, ele dá uma canetada Exatamente. e altera, né? Então, não só no horário do estudante, mas até na questão da atividade física também, a gente tem que tomar cuidado, um certo cuidado, e assim, não tô chamando a atenção de ninguém. Isso. Mas é até um pedido. Isso. Vai tomar um certo cuidado, por quê? São direitos que, para serem conquistados, a gente pleiteou muito. Muito. Pleiteou muito. Muita luta, muito sangue. O horário de estudante, por exemplo, foi uma conquista assim, que foi muito comemorada na ocasião. Porque era uma época que quem estudava ou tinha grana ou conseguia a bolsa, porque a faculdade era muito cara, não era acessível, né? E a gente não tinha oportunidade de assistir a aula porque chegava atrasado. Sim. Né? Então, foi uma coisa muito, muito pleiteada. Atividade física, a gente brigou muito na Câmara para incluir o texto da atividade física na Lei 16.239, tornando obrigatória. Se o colega faz mau uso da atividade física, assim, a gente conhece a gestão. Eles não é uma crítica ao gestor atual, mas a administração pública ela prefere matar um boi por causa de um carrapato do que tirar o carrapato do boi. É verdade. Então, quando tem uma coisa assim que dá uma margem para a administração pública falar assim, esse direito que o servidor tem está me causando transtorno na operacionalização do serviço público, a gente acaba, né, acaba até perdendo o direito, ou então tendo esse direito um pouco mais restrito, né? Sim. Então, Rafael, eu tenho uma posição de que tudo é bom senso. Sim. Se a gente sentar e fazer uma conversa, talvez consiga resolver isso, consiga fazer uma adequação para que todo mundo tenha o direito resguardado de horário estudante e todo mundo tenha o direito resguardado de folga também. Sim. Né? Porque se o colega precisa ficar
o final de semana estudando para fazer uma prova, o outro também precisa ficar o final de semana com a família porque gosta É de verdade. passear com a família. Então, é uma questão de bom senso. Se a gente for rigoroso, É a verdade. gente não pode esperar que o outro não seja rigoroso também. Sim, sim. Né? Ô, Márcio, colocar um adendo aqui. Quem exemplifica essa questão que você falou da administração pública matar o animal por conta do carrapato, né? Recentemente, né? 2 anos na administração pública recentemente, né? As vagas dos níveis da nossa promoção vertical foram diminuídas, certo? Sim. Foram diminutas. E assim, anterior a essa diminuição, era muito comum, e a gente escuta ainda até hoje, né? As pessoas dizerem assim, ó, tem sub demais, tem ID demais, tem S demais, tá? O fato é, a guarda tem serviço de montão, tem muita coisa para ser feito. Mas por que eu estou falando isso, Márcio? Porque, veja só, ao invés da administração pública fazer gestão e redistribuir o efetivo, como você já falou algumas vezes em outros programas, né? Para ela foi muito mais fácil diminuir a quantidade de vagas. Isso. E com o horário estudante, ela pode utilizar da mesma ferramenta, né? Ela pode diminuir direitos, Sim. né? Como você bem falou, maioria absoluta de vereadores, o prefeito faz o que quer, né? E nos bastidores já houveram reuniões aí discutindo essas polêmicas, certo, Márcio? Sim. E o Sindiguardas, ele tá preocupado com o quê? Com o seu direito policial. Uhum. Porque a gente sabe que se for cessado o seu direito ou se for diminuído o seu direito, principalmente para você, estudante de curso superior 100% online, né? Todos nós vamos sair prejudicados. Todos nós. Sim. Certo, Márcio? Então, uma dica que a gente pode dar para o pessoal que faz esse curso que ele é 100% online e que ele dá uma margem, uma janela de dias que pode ser realizada a prova quando o colega pegar o calendário de provas, ele, por bom senso, ele pode chegar no chefe e falar assim, chefe, as minhas provas vão do dia tal ao dia tal, eu pretendo fazer tal dia. Só não vou fazer se acontecer alguma coisa, se tiver internado ou surgir alguma outra eventualidade que eu não possa fazer. Sim. Mas olha só, eu tenho tal calendário e eu pretendo fazer tal dia. Porque você já dá margem para o seu chefe se programar. Isso. Né? E aí, aqui, como você bem disse, as folgas mensais garantidas são planejadas no mês anterior ao mês que se goza a folga. Se você conseguir fazer essa informação antecipadamente, consegue ajustar. Isso. As folgas com a ausência de realização de provas, com mais a doação de sangue, se o colega quiser, não é obrigado, mas se ele quiser informar que vai doar sangue, se ajusta tudo. Para quê? Para que a escala saia redondinha, o serviço não pare, porque a gente sabe que o serviço não vai parar. Exatamente. Não vai parar. E o direito seja assegurado. Agora, o que não pode acontecer, Rafael? E aí é uma dica para o gestor. Né? Eu não vou falar uma chamada de atenção, mas uma dica para o gestor. O que não pode acontecer? É falar assim, se pedir ausência para realização de prova, vai sair da minha unidade. Isso não pode acontecer. Tá? Você não pode falar para o servidor, ou você abre mão do seu direito, ou você abre mão de ser lotado na unidade. Isso é conduta assediosa, na repetição da assédio moral. Sabe? Porque você fica colocando o servidor contra a parede para que ele abra mão do direito. Né? Então, isso não pode acontecer. O que não pode acontecer? Você fala assim, se você se você tiver ausência de realização de prova no plantão ímpar, eu vou te escalar no plantão par. Tem necessidade? Se você conseguir justificar a necessidade para escalar o servidor no plantão par, ok. Se não conseguir justificar, conduta assediosa na repetição, assédio moral. Entendeu? Então o gestor também tem que tomar cuidado. Principalmente com o que fala, né? Não sabe se está gravando, não sabe para quem está falando também, se a pessoa tem informação, se não tem informação. Então, cuidado com o que fala. Né? Então, não adianta querer, o servidor tá utilizando do direito dele com todo o rigor e eu vou utilizar de subterfúgios para tirar esse rigor dele. Se remover o servidor por esse motivo, é conduta assediosa. É verdade. Né? Porque atende o interesse da administração pública que criou uma lei falando que tem direito ao horário estudante, atende o interesse da administração pública a remover para outra unidade, porque minimamente você está... Se você entende que isso é um problema, você está empurrando o problema para outro gestor. É verdade. Então, resolva os seus problemas. Né? Então tem que tomar cuidado com o que fala, porque pode falar bobeira e essas bobeiras podem se caracterizar em conduta assediosa. Esse negócio, assim, unidade especializada é terrível, cara. Tudo não tá contente, vaza. Tudo não tá contente, sai. Se você pedir aqui o horário do estudante, eu vou te colocar em outra unidade que não tem gratificação. Cara,
R$2.000 faz falta para qualquer um. Para qualquer um, tem quem fala assim, eu abro mão de R$2.000. Sim. Né? A não ser que a pessoa esteja adoecida mesmo, ao ponto de falar assim, eu abro mão disso aqui para ter paz. Sim. Então, usar dessa gratificação para ficar pressionando as pessoas também não funciona. É verdade. Tá? É um tipo de gestão que a gente não quer ver. A gente prefere uma gestão que enfrente o problema, sente com o servidor e resolve o problema. Exatamente. Sem precisar fazer uma ameaça, sem precisar ficar com condutas que né, minimamente são imorais. Minimamente são imorais, isso também não dá. Né? Então, tem que haver flexibilização dos dois lados. O servidor tem que entender que a administração, a unidade não pode parar, a administração pública não pode parar. Né? A prefeitura fez um contrato aí de não sei quantos milhões aí de locação de uma porrada de viatura que ela não quer ver as viaturas paradas. Sim. Né? Então, tem que entender a necessidade da administração pública. Isso. E a administração pública tem que entender que aquele servidor melhor capacitado, melhor formado, presta um melhor serviço para a sociedade. Sim. Então, ela não está dando horário estudante porque ela é boazinha. Tem uma troca aí. Exatamente. Né? Tem algum interesse a ser preenchido pela administração pública também. Então, é flexibilizar dos dois lados, né, Rafael? Exatamente. Acho que é uma boa conversa, olho no olho, sem ameaça. Sim. Né? Às vezes até um pouquinho de humildade. Me ajuda que eu te ajudo. Isso. Sabe? Resolve mais do que ficar com chicote na mão falando assim, se vier pro meu lado vai levar chicotada. É verdade. Márcio, para finalizar, pelo menos da minha parte, da mesma forma que pode se matar um animal por conta do carrapato, com relação à gratificação também. Porque, veja só nós temos uma gratificação relacionada a interesse estratégico e nesses valores, né? Assim, R$2.000 faz falta na vida de qualquer trabalhador, não é verdade? E assim, a prefeitura, né, se ela começar a ver que está tendo muitas condutas assediosas por conta de uma gratificação, ela também vai matar o animal por conta do carrapato. Então, e ela vai cortar a gratificação. Então, não duvido disso acontecer. Não duvido. Cara, a gratificação de urgência estratégica já foi muito discutida por causa da disparidade. Muita diferença, uma diferença muito gritante, por exemplo, de alguém que trabalha na Cetel e tem 50% ou 60% e um colega que tem 200%. A diferença de valores é muito grande. Né? E pior ainda, um colega que trabalha na Aricanduva Formosa, ou na Penha, ou em qualquer outra unidade que tem zero de gratificação. Nem o difícil acesso não recebe. Então, a disparidade salarial se torna muito grande. E por ser algo que já levou várias discussões, quando se discute muito o assunto e a prefeitura resolve falar assim, eu vou discutir esse assunto também, esquece, pode esperar que não é para melhorar a coisa, não pro lado do servidor, né? É para piorar. Por exemplo, Rafael, eu vou até fazer um adendo aqui, porque o pessoal da corregedoria, a gente tem bastante amizade com o pessoal da corregedoria. Tem o pessoal que trabalha, acho que se chama DECAP, se eu não me engano, que é o pessoal que trabalha uniformizado e faz as rondas de correições, né? Sim. Aquele pessoal lá. Eles não recebem nada de gratificação, nenhuma gratificação. A corregedoria não tem nenhuma gratificação. Quem trabalha na corregedoria trabalha voluntariamente, porque lá não é uma unidade que é atrativa, pelo menos em questão de dinheiro, certo? Eles não recebem nada e eles também fazem DEAC, só que eles só podem fazer DEAC na corregedoria. Eles não podem, por exemplo, fazer uma DEAC aqui no Teatro Municipal, Sim. que tem a DEAC estratégica que paga um pouco mais. Então, veja só, é um colega que também é muito, muito cobrado. A corregedoria ela tem uma filosofia de que, para eu cobrar, eu tenho que ser, estar Padrão, plenamente alinhado. Né? Então, ela tem essa filosofia. É um colega que ele é muito cobrado para estar principalmente pontualmente no horário, para estar muito bem uniformizado, para estar impecável na sua atuação, para conhecer as normas que regem a função. Então ele é cobrado, porque ele vai fazer essa cobrança lá fora. E não tem nada de atrativo. Sequer ele pode fazer uma DEAC aqui, para ganhar um pouco mais, como qualquer outro colega faz. Então, a gratificação de região estratégica talvez seria a solução para esse problema. Porque se a corregedoria tivesse uma gratificação de região estratégica, o colega não estaria tão necessitado de fazer uma DEAC de região estratégica. É verdade. Né? Ou liberar a DEAC de região estratégica também, não sei. Sim. Mas o fato é que você tem uma unidade que cobra-se muito e paga-se nada, ela deixa de ser atrativa. Muito embora, assim, a maioria dos colegas que eu conheço,
que estão na corregedoria estão ali porque têm afinidade Sim. com a função de corregedoria mesmo. Mas, assim, chega uma hora, cara, que a necessidade financeira fala mais alto do que qualquer tipo de paixão que você tenha. É verdade. Né? Então, cara, esse tipo de discussão, e a gente pode fazer essa discussão abertamente com o efetivo, Sim. né, em reuniões de efetivo, quando a gente estiver presente nas reuniões de efetivo, pode levantar a mão lá e perguntar, pode levantar a mão lá e debater, Isso. pode levantar a mão lá e posicionar, falar minha posição é essa, porque o debate é saudável Isso. e ele é salutar. É através dessa troca de ideias que a gente vai aprendendo mais, e mais, e mais, e mais, né? E até tendo alguns argumentos para argumentar com a administração pública quando for necessário, tá? É salutar fazer. Agora, se for no rigor, sem o diálogo, pode acontecer o pior. Chegamos ao fim de mais um programa Fique por Dentro. Mas você, policial, não saia daí. Temos mais 2 recados. O primeiro é que hoje, sábado, dia 30 de novembro, é o último dia para que você faça a sua avaliação de desempenho. Se você não fizer, além de sanções disciplinares, o seu prêmio de desempenho de segurança urbana do ano que vem, ele vai ser diminuto. Vai ter 30% a menos só por não ter feito. É isso aí, Rafael. E o segundo recado é para fazer o recadastramento anual. Para você que é aniversariante neste mês de novembro, não esqueça de fazer, porque ele pode comprometer o seu salário. Uma vez não feito, seu salário é suspenso. Então, não esqueça. E, para finalizar, convido vocês a curtirem, comentar e compartilhar para que mais informação chegue aos nossos colegas. É isso aí.